Prezados, veremos agora os decretos e as demais normas infralegais. As normas infralegais têm por objetivo principal o estabelecimento de regramentos das leis, que são as normas que têm por excelência o dever de criarem obrigações e regularem as condutas na nossa sociedade. A matéria regulamentar, ela está prevista em lei. Os limites da matéria regulamentar estão previstos em lei. Determina o artigo 84 do texto constitucional, em seu inciso 4, que compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua execução. Portanto, o artigo 84, inciso 4 do texto constitucional, dá os limites da competência estabelecida aos decretos do Poder Executivo, que sejam o de fazer cumprir as leis no seu espírito, de dar a sua execução, mas não estabelecem o poder de criar ou inovar em novas, em diferentes obrigações não previstas em lei. O CTN, o Código Tributário Nacional, por sua vez, irá estabelecer no artigo 99 os limites também do decreto do Poder Executivo, ao assim determinar que o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis, em função dos quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidos nesta lei. Portanto, também o Código Tributário Nacional limita a atuação dos decretos em relação ao âmbito material e formal de vigência das leis. Nós temos que alguns exemplos de decretos do Poder Executivo poderiam ser chamados à análise. O primeiro é o caso de decretos que possam estabelecer o prazo de vencimento de obrigações acessórias. E uma grande parte da doutrina e da jurisprudência irá se perguntar sobre se os decretos podem estabelecer o modo de realização das obrigações principais, por exemplo, o local ou o período de vencimento das obrigações acessórias. E a jurisprudência tem assentado que é possível que os decretos estabeleçam que o período de vencimento de uma obrigação tributária é no dia 20 de cada mês e não no dia 1º. Que o modo de pagamento é de uma forma e não de outra, que a apuração é de um meio e não de outro, sob severas críticas, inclusive, da doutrina, que argumenta que o estabelecimento de modo de pagamento de obrigações acessórias se constitui em obrigações, e sendo obrigações, deveriam estar em lei. A nossa opinião particular é que essas regras gerais sobre obrigações tiveram uma explosão significativa após essa decisão, essa jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal, o que nos coloca numa posição de indagação, de que talvez fosse necessário que o país tivesse regras mais claras sobre o estabelecimento de obrigações acessórias e que a exigência de marcos legais para estas seria uma boa medida. Hoje o Brasil é um dos campeões em obrigações acessórias em todo o mundo, ultrapassando em muito as obrigações acessórias e o tempo de cumprimento dessas obrigações acessórias em outros países do mundo. Isso se deve, em grande parte, a esta decisão que permitiu que o Executivo, a seu bel prazer, estabelecesse novas obrigações acessórias, o que, cremos, não é o mais adequado. Outro exemplo é a fixação do indexador para fins de correção, em que o Supremo Tribunal Federal analisou um caso em que havia definição de uma unidade fiscal do município, em que se estabelecia esta correção por meio de norma regulamentar. E o Supremo, nesse caso, entendeu que, por não terem sido submetidos ao princípio da legalidade estrita por meio da Constituição Federal, esta correção poderia ser estabelecida por meio de regulamento. Também nós temos a súmula 160 do STJ, que determinava já em 1996
que é de fez ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Mas se fosse no índice em interpretação contrário ao censo, se fosse no índice oficial de correção monetária, poder-se-ia estabelecer essa correção por meio de decreto. Nós poderíamos fazer um resumo dos principais casos de utilização do decreto. Seriam essas principais possibilidades. Primeiro, que não inove em matérias reservadas à lei tributária. Segundo, que não contrariem dispositivo previsto em lei. Terceiro, não criem obrigações tributárias. Primeiro, nós temos o caso de regulamentos consolidadores da legislação tributária. É possível, se entende, que sejam estabelecidos regulamentos que consolidem a legislação tributária, tal como nós temos no caso do Imposto de Renda, o regulamento do Imposto de Renda, o RIR, nós temos o regulamento do IPI, nós temos o regulamento do ICMS, claro que desde que eles não inovem ou estabeleçam novidades e novas obrigações do ponto de vista tributário. Ou seja, não se admite em direito tributário a presença de regulamentos autônomos. Também é possível se utilizar dos decretos como forma de fixação de alteração de alíquotas de tributos com natureza extrafiscal. Essa possibilidade está prevista no artigo 153, parágrafo 1º do texto constitucional, que estabelece que é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados no inciso 1, 2, 4 e 5, qual seja, o imposto de importação, imposto de exportação, o IPI e o IOF. Portanto, pode aqui neste caso, no caso o Poder Executivo Federal, alterar as alíquotas desses impostos por meio de decretos. O decreto legislativo é uma outra figura presente no nosso ordenamento com força infralegal. Ao lado do decreto que nós vimos, nós temos a figura do decreto legislativo, que não se confunde com um decreto-lei, que nós vimos anteriormente, criado pela Constituição de 67, à semelhança da Constituição italiana, foi extinto, foi retirado do nosso ordenamento e substituído pela figura da medida provisória. O decreto legislativo está previsto no artigo 59 do texto constitucional, no inciso 6º, e se trata de uma norma do Poder Legislativo. Não é, tal como o decreto-lei, um decreto oriundo do Poder Executivo, baseado na urgência e na conveniência e oportunidade. Nós temos, portanto, no caso do decreto legislativo, uma norma advinda no âmbito do Poder Legislativo. As resoluções do Senado também são muito importantes em matéria tributária e são normas editadas pelo Poder Legislativo. Um dos exemplos mais significativos de sua utilização está em relação ao uso referente às alíquotas interestaduais e de exportação de ICMS. O artigo 155, parágrafo 2º do texto constitucional irá estabelecer em seu inciso 4 que a resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 dos senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais de exportação. Portanto, aí nós temos um caso de utilização relevante das resoluções do Senado. Outro exemplo seria com relação às alíquotas do ITCD. O artigo 155, parágrafo 1º, vai estabelecer que as alíquotas do ITCD serão estabelecidas pelo Senado Federal. O artigo 100 do Código Tributário Nacional irá trazer uma nova categoria de normas de natureza infralegal. São estas: as normas estabelecidas pelas autoridades administrativas, as decisões administrativas e, terceiro, as práticas reiteradas da administração pública. O primeiro caso,
que são os atos expedidos pelas autoridades administrativas, têm uma relevância significativa no dia a dia do direito tributário, dos contribuintes e do fisco. Sejam estas instruções normativas, como normas gerais para a condução das funções dos funcionários da administração pública, as circulares que estabelecem normas concretas para a condução das condutas, as portarias nas quais as autoridades com cargo de chefia expedem orientação para os seus subordinados, as ordens de serviços em que são definidos os meios e as formas de condução de determinado serviço e os atos declaratórios interpretativos que servem para esclarecer determinado conceito e o seu significado. Portanto, aí nós temos uma grande classe de normas infralegais da administração pública, do Poder Executivo, especialmente da administração tributária, que tem uma relevância concreta no dia a dia. O STF definiu que, em face de alguma irregularidade, de algum vício material ou formal destas normas infralegais, estas não serão objeto de controle de constitucionalidade, mas de controle de legalidade. Não é objeto aqui do Supremo Tribunal Federal analisar, por exemplo, cada caso de vício presente em uma portaria, em uma circular, o que seria um excessivo controle por parte do Supremo Tribunal Federal, mas em uma análise de legalidade, visto que o primeiro passo de análise da sua vigência, validade, eficácia e conformidade de consistência e coerência legal deve se dar com relação à lei e imediatamente em relação ao texto constitucional. As decisões administrativas também possuem relevância e vinculação. Elas podem ser tanto de primeiro grau quanto de segundo grau e podem se referir a recursos e impugnações realizados pelo contribuinte. Também os pareceres normativos aqui possuem uma relevância significativa. Na esfera federal, nós temos toda uma estrutura de julgamento no contencioso administrativo que inicia por meio da impugnação aos autos de lançamento e aos autos de infração, o julgamento dessas impugnações ou manifestações de inconformidade nas delegacias regionais de julgamento do que foi realizado pelas delegacias regionais de origem e, ao fim, com o julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, e, na sua última instância, na Câmara Superior de Recursos Fiscais. Nós temos também que a prática reiterada da administração poderá realizar uma vinculação da administração à sua prática habitual. Havendo habitualidade da realização de determinada prática pela administração, a administração ficará vinculada a essa prática desde que exista uma aparência de direito nessa prática. Nós temos também, por exemplo, o caso de uma reiterada classificação de mercadoria conforme a tabela do IPI por parte da administração fiscal, que neste caso gerou pela habitualidade, pela constância da prática da administração pública e pela verificação de que ela estava conforme ao direito tributário e às normas de direito tributário, no caso, a tabela do IPI, que a administração está vinculada à prática naquele período em que foi realizado. Claro que para períodos subsequentes, nova orientação pode se adotar, mas a prática adotada até o momento deve ser respeitada. Também nós temos o caso do afastamento da multa, dos juros e de demais penalidades, quando a administração possui uma prática reiterada sobre determinado caso e posteriormente modifica essa prática. É o caso do reiterado entendimento da administração pública sobre as ajudas de custo e a incidência do imposto de renda sobre estas ajudas. Também merece ser analisado e citado aqui o caso dos convênios celebrados entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Em um país federal, com uma estrutura federal como o Brasil, os convênios celebrados entre a União,
e os estados, municípios ou entre estes entes possui uma relevância significativa. Por exemplo, o convênio celebrado entre a União e os municípios para fim de arrecadação do ITR, ou entre os estados para definirem determinado caso do ICMS. E outros exemplos mais que nós poderíamos citar como relevantes. Portanto, nós fizemos aqui uma abordagem bastante rápida, bastante, digamos, sumária dos elementos que compõem essas fontes infralegais do direito tributário nacional. Muito obrigado.